Eu tenho que gravar para deixar o material lá, tá? Tá, estamos gravando então, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Como eu havia comentado com vocês, estava conversando, a nossa aula é sobre comportamento empreendedor. Nós vamos abordar essas temáticas de intraempreendedorismo, mestria organizacional, que tem dentro do seu conceito dois conceitos importantes, que é explotação e exploração, ou exploitation and exploration, que em inglês é mais utilizado, tá mais difundido, e inovação disruptiva. Vamos entender isso para que as empresas possam ter uma capacidade de inovação maior frente aos mercados, tá? Então, é isso, tá bom? Deixa eu só colocar para modo apresentação. Aí tá. Bom, o empreendedorismo, pessoal, ele é cheio de termos e expressões próprias, né? Como, por exemplo, VC, Elevator Pitch, MVP, e uma que é o MVP, ou é uma sigla em inglês que significa produto mínimo viável, tá? Produto mínimo viável. E um dos que mais foi absorvido pelo mundo dos negócios foi o conceito de inovação disruptiva. Bom, na aula de hoje, nós abordaremos as principais palavras desse vocabulário que quem quer empreender ou atuar no mundo dos negócios precisa saber, seja para conhecer as novas ferramentas que vão impulsionar os seus negócios ou para ajudá-los a falar a mesma língua de mentores e investidores. Alguém já aí dessa aula, não sei se foi nessa aula que eu já perguntei, acho que já foi, que já assistiu aquele programa Shark Tank? Esse é um programa clássico que eu adoro citar, por quê? Porque ele justamente eles falam sobre isso, né? Eles falam sobre. Na casa. Quer matar do coração? Eu entro na minha casa e de repente você está aqui. O que você está fazendo? Eu vim aqui te visitar. Eu achei que você estava na Opa, aconteceu um probleminha aqui, pessoal. Retomando a nossa aula. Retomando a nossa aula, então. Tome cuidado só para o microfone ficar fechado, tá? Para a gente não interferir na aula, tá, pessoal? Então, como eu estava comentando, nessa aula nós vamos abordar isso. Então, aquele programa que eu normalmente costumo assistir, que é o Shark Tank, normalmente ele é um programa que eles usam muito termo, eles usam valuation, que é o valor de mercado da empresa, estimado, né, com base no que eles já venderam ao longo dos anos de existência da empresa ou da inserção do produto no mercado. Eles usam, sei lá, uma série de palavras eles utilizam para definir coisas que são muito usuais no nosso dia a dia. Mas muitas vezes a gente ouve aquela palavra e não entende o seu real significado. Mas é algo comum, algo que está presente no nosso dia a dia. Então, por isso, a gente vai tratar sobre isso hoje, tá? A nossa primeira palavra é intraempreendedorismo, tá? Ou também podemos encontrar dentro da teoria o termo empreendedorismo corporativo, que são sinônimos, são a mesma coisa. O que é o empreendedorismo corporativo ou intraempreendedorismo? Tá? O intraempreendedorismo é o termo designado para a prática do empreendedorismo interno de uma empresa. Diferentemente do empreendedorismo comum, onde há busca por novos negócios e organizações, o intraempreendedorismo é a prática dentro de uma determinada organização. Então, muitas vezes vocês devem ter colegas que já falaram sobre isso, ou vocês mesmos pensam, eu não quero assistir a aula de empreendedorismo, vou assistir porque eu sou obrigado, mas eu não quero ser empreendedor. Bom, não necessariamente a aula de empreendedorismo é para aprender a ser empreendedor, mas é para conhecer a forma que os empreendedores trabalham. É para se identificar em algum aspecto do empreendedorismo, como, por exemplo, um intraempreendedor. Então, vocês ter a opção de serem empreendedores frente aos negócios de vocês, a negócios próprios, ou ainda serem empreendedores, mas serem empreendedores internos dentro da empresa onde vocês já estão inseridos, onde vocês trabalham. E com vistas a isso, né,
galgar promoções ou, sei lá, reconhecimentos que vocês desejem para suas carreiras, tá bom? Então, o empreendedorismo, ele tem essa ideia. E agora eu quero apresentar para vocês um videozinho que ele fala sobre isso. O que é o intraempreendedorismo, tá? Só um momentinho aqui, deixa eu organizar. Para saber, né? Você é um intraempreendedor? Então, vamos assistir. Convido vocês para assistir esse videozinho rapidamente. Será que é realmente possível empreender sem que você seja dono de uma empresa? Hoje nós vamos falar sobre intraempreendedorismo. É isso mesmo. Nos dias de hoje, a ideia de empreender já foi além de simplesmente o fato de você começar um negócio ou de você ter uma empresa. E é sim possível que você empreenda sem ser dono de uma empresa através do que se chama de intraempreendedorismo. O intraempreendedor é aquele que está sempre insatisfeito com o estado da arte numa organização, está sempre buscando formas de inovar, de fazer as coisas de uma maneira melhor do que elas são feitas atualmente. É alguém que tem também um espírito empreendedor, uma pessoa proativa, que assume responsabilidade pelos seus resultados e que faz acontecer. Ele é um empreendedor interno, que empreende dentro dos limites de uma organização. E quando a gente fala de inovação, né, do intraempreendedor que está inovando na organização, não necessariamente significa que ele está criando um novo produto ou que ele está criando um novo serviço. É possível inovar em diversos aspectos da organização. Inclusive, você pode inovar em termos de práticas, em termos de processos também dentro da sua organização. É claro que existe um ambiente que você precisa ter na sua organização para que esse tipo de profissional possa aflorar e para que você também consiga contratar pessoas com esse perfil para trabalhar na sua organização. Então, eles precisam, por exemplo, ter liberdade de arriscar. É claro que até um certo nível, não significa ser inconsequente, mas de tentar coisas que nem sempre vão dar certo, de poder aprender com esses erros e aí então poder tentar novamente por um caminho um pouco diferente, que eles possam também usar o aprendizado para mudar de direção e tentar fazer as coisas de uma maneira cada vez mais inovadora, de uma maneira cada vez melhor. Eles precisam ter autonomia, precisam estar empoderados para poder realizar os seus trabalhos e fazer as coisas acontecerem também. E esse é o profissional que muitas vezes, apesar de não ser o dono, ele tem aquela cabeça de dono, ele age como se fosse dono. E muitas vezes as pessoas que estão olhando de fora até pensam que ele é dono, que ele tem parte da empresa, justamente porque ele age como se a empresa fosse dele. Não é simplesmente você ficar lançando ideias, né, para os seus gestores, lançando ideias na sua organização, atirando para todo lado, e aí então quando de repente você lança uma ideia que não tem nada a ver estrategicamente com a sua organização e ela não é executada, você começa a ter uma atitude de reclamar, de dizer que as suas ideias não são executadas. Mas é importante que o intraempreendedor entenda qual é a estratégia da organização dele, o que faz sentido naquela organização, e ele inova dentro daqueles limites, dentro daquela estratégia, para que a sua organização possa ter melhores resultados, possa ter um melhor market share, possa ser mais bem sucedido dentro do campo de concorrência que aquela empresa está atuando. Então, não basta simplesmente ter ideias, é preciso ter força de vontade, proatividade, para conseguir levar essas ideias à frente, para conseguir executar essas ideias e também entender se essas ideias têm alinhamento com a estratégia da sua organização. Então, essa postura de profissional é a que grande parte das organizações estão buscando hoje em dia. É um profissional raro, não são a maioria das pessoas que agem dessa maneira, e eu queria convidar você a pensar se você, de repente, ainda não está empreendendo, se você não poderia, de repente, ser um intraempreendedor dentro da organização que você está atuando agora e fazer muito mais diferença dentro da organização que você está trabalhando. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre intraempreendedorismo. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio a recomendação de um livro para você que quiser aprender um pouco mais sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal para conseguir acompanhar um vídeo como esse todos os dias. Deixa o seu like no vídeo, compartilha e se estiver ouvindo pelo podcast no iTunes, não esqueça de deixar o seu review do podcast. Muito obrigado
e até o próximo episódio. Então, pessoal, vocês viram ali que ele falou também sobre market share, né? Que é fatia de mercado. Então, as empresas, elas muitas vezes se posicionam com relação ao seu próprio market share, né? O seu público-alvo, a fatia de mercado que ela quer ocupar, tá? É um termo também que ele comentou ali que eu achei bem importante a gente esclarecer, que a gente ouve também muitas vezes e não compreende. Então, o intraempreendedor, ele tem essa característica. E muitas vezes vão dizer, mas lá na empresa onde eu trabalho não tem condições de ser intraempreendedor, eu nunca vou ter o devido reconhecimento. Talvez, pessoal, mas na maioria, assim, em outras empresas, muitas vezes esse comportamento pode ser recompensado, né? Recompensado com promoções, em empresas maiores, em empresas, assim, tem empresas, inclusive, que fazem até o pagamento da própria parcela da universidade para os seus colaboradores, dependendo, né, do nível da empresa, dependendo do porte da empresa também. Então, tem situações que vale a pena nós desenvolvermos algumas características empreendedoras e potencializarmos, então, a nossa capacidade de atuar e fortalecer a nossa proatividade, tá? Então, vocês viram ali na última aula, na aula, sem ser essa semana passada, que eu deixei para vocês alguns vídeos e um texto, que é justamente sobre a temática do seminário. Ele fala sobre isso, ele fala sobre as 10 características do empreendedor. Então, o sujeito que consegue desenvolver aquelas 10 características na sua totalidade, ele vai ser o empreendedor perfeito? E se eu desenvolvo uma e não todas, ou algumas e não outras, eu vou ser imperfeito? Não. Todo empreendedor tem algumas características que são mais evidentes, mais latentes, que são mais evidenciadas, muitas vezes pela sua personalidade, associado, né, somado às vivências que esse sujeito teve ao longo da sua vida, que vão fortalecendo, vão fazendo com que ele desenvolva determinadas características, e outras, que ele não tenha, ele pode ser treinado a desenvolver essas características, para então potencializar ainda mais o seu poder de negociação, o seu poder de barganha, por exemplo, o pensamento estratégico em relação à organização, tá? Então, no contexto do intraempreendedorismo, não basta ser somente proativo. É um conjunto de características que vai fazer com que essa pessoa demonstre, de fato, que ele é um intraempreendedor. Se não, pode ser até entendido como uma atitude esquizofrênica, né? Aquela pessoa que está sempre ligada na tomada, que está sempre propondo ideias e tudo mais. Não. É algo organizado, algo sistematizado dentro da proposta estratégica da organização. Certo? Porque o objetivo aqui é vestir a camiseta e levar a organização a um outro patamar. Correto? Então, se eu tenho esse objetivo, eu preciso traçar uma linha lógica para que a empresa ela possa alcançar esses objetivos. Então, ao contrário do que muitos pensam, o empreendedorismo não é apenas uma pessoa que tem o seu próprio negócio. Pelo contrário, o empreendedor é todo aquele que está em busca de mudança e inovação. Dentro das organizações também é possível ter empreendedores. O intraempreendedorismo, ele é a versão em português da palavra intrapreneur, que significa empreendedor interno, ou seja, empreendedorismo dentro dos limites da organização já estabelecida. E um fato bastante interessante é que esse termo, intrapreneur, ele foi criado em 1978 como abreviatura do conceito de Intracorporate Entrepreneuring, que é empreendedorismo intracorporativo. E ele foi tornado explícito pela primeira vez em 1985 pelo Gifford Pinchot III, que é o neto do Gifford Pinchot, que a gente estudou lá numa das nossas primeiras aulas, que eram os principais, ou os pioneiros do empreendedorismo, tá? Gifford Pinchot tem o neto, que é o Gifford Pinchot III, e ele foi que difundiu essa palavra. Porque até então nós tínhamos conhecimento de pessoas com essas características, mas não havia um nome específico para isso. Não havia sido classificada esse tipo de comportamento dentro da organização. E vejam bem,
A partir do momento em que eu identifico um sujeito como intraempreendedor, vocês, enquanto administradores, vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar essas potencialidades. Porque, afinal, nós estamos discutindo intraempreendedorismo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Deixa eu só ver aqui. Porque senão eu estou falando aqui, vocês nem me ouvem. Sim, professora. Estou ouvindo. Tá. Senão eu começo a falar e vocês não me ouvem aí. O intraempreendedorismo não é só para vocês se entenderem enquanto empreendedores. Não é só para isso. É para vocês, enquanto futuros administradores, perceberem sujeitos com essa personalidade, com essa capacidade e aproveitá-los em benefício da empresa. É ou não é? Não é isso que nós queremos? Pessoas que se colocam à disposição? Então, nós precisamos entender que existem essas pessoas por aí, pipocando nas empresas, e é preciso trazer para o nosso lado. É preciso utilizar a favor da organização. Esse é o papel do administrador. É tentar melhorar, o processo de melhoria contínua, é PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando eu controlo, eu faço o quê? Melhoria contínua. E eu melhoro como? Potencializando, aproveitando aquilo que de melhor as empresas têm a oferecer, tá? Então, só para contextualizar um pouco de história, o Gifford Pinchot III, então, é um empreendedor, autor e cofundador do Instituto de Graduação Brainbridge, e que agora se chama Universidade de Pinchot. A ele é acreditada a invenção do conceito de intraempreendedorismo, em um artigo que ele e a esposa dele, a Elizabeth Pinchot, escreveram em 1978, intitulado Intraempreendedorismo Corporativo. O primeiro livro dele, que se chama Intraempreendedorismo, por que você não tem que deixar a corporação para se tornar um empreendedor, só foi lançado, só foi divulgado em 1985. E apresentou uma expansão do conceito de empreendedorismo, que até então era estabelecida, que era só empreendedorismo para abrir empresas. Então, foi um marco muito importante dentro da história do empreendedorismo, tá? O surgimento dessa palavra, mas não só pelo surgimento da palavra, e sim pelo conceito que se estabelecia em torno dela. E também do proveito que as empresas poderiam ter a partir da identificação desses sujeitos dentro das suas organizações. E foi notado pelos meios de comunicação como agitada discussão dentro da administração. Porque até então, imaginem, nós tínhamos uma ideia pré-estabelecida do que era empreendedorismo. E aí vem essa nova palavra para sacudir as mentes, para sacudir aquilo, todas as ideias que até então estavam estabelecidas. O intraempreendedorismo ele é considerado um grande diferencial, pois é capaz de gerar vantagens competitivas permanentes, através da geração constante de inovação. Além de aumentar o nível de inovação e produtividade das organizações, a ferramenta permite organizar as empresas para que o trabalho volte a ser uma expressão da contribuição da pessoa à sociedade. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês entendem ou já ouviram falar sobre vantagem competitiva? Tem um livro que é essa teoria é de Michael Porter, tá, pessoal? No livro Vantagem Competitiva das Nações, lá de 1989 e 91. Que foi quando deu o boom dos estudos do Michael Porter, que criaram um novo conceito dentro da competitividade para as organizações, Ninguém está fazendo competitividade comigo quarta-feira de manhã, de vocês aqui? Ninguém? Pessoal, o conceito de... Lembrem muito disso, que isso é muito importante, tá? O conceito de vantagem competitiva é algo que pode ser um conhecimento específico, uma tecnologia, uma mão de obra capacitada, uma máquina, tá? Pode ser pode ser qualquer coisa dentro da empresa que, no curto prazo, nenhuma outra empresa do mesmo ramo ou concorrente possa alcançar. Isso é vantagem competitiva. É quando a empresa tem uma tecnologia, tem uma máquina, tem uma mão de obra capacitada específica, ou detém uma determinada tecnologia, ou possui uma capacidade de inovação muito rápida. Tem alguma coisa nessa empresa, algum fator que faz com que ela seja melhor do que a concorrência. E normalmente vai se caracterizar vantagem competitiva
quando é algo que de fato vai dar vantagem, né? Quando a gente dá vantagem, às vezes, sei lá, numa corrida, quando tu dá vantagem, ou numa corrida. Ah, tu dá uma vantagem de 10 metros, tu deixa a pessoa sair correndo na frente e tenta alcançar ela, não é isso a questão da vantagem? Então, a vantagem competitiva é quando uma empresa ela detém algum fator específico que as outras empresas concorrentes vão demorar um tempo ainda até alcançar, até adquirir aquela vantagem competitiva, seja em termos de conhecimento, de tecnologia, de inovação, certo? Por isso a empresa tem essa vantagem sobre as demais concorrentes. Então, o intraempreendedorismo ele pode ser entendido como um grande diferencial que gera vantagem competitiva sobre os demais concorrentes. Afinal, eu tenho uma mão de obra pensante, que pensa estrategicamente a empresa no curto e longo prazo. Certo? Lembrem, curto prazo, período de 1 ano, ou um ano comercial, 360 dias, que não é a mesma coisa que ano civil, 365 dias. Isso é linguagem de contabilidade, pessoal. Vamos ver, alguém escreveu alguma coisa aqui ou levantou a mão. Se levantou a mão, é só abrir e falar, pessoal. Professora, sou eu, Sandro. Só fiquei com uma dúvida. No slide anterior, diz ali 1978, ele escreveu um artigo, não foi? Isso! Show. Mas isso. ele morreu em 1946, não foi? O avô dele, ele é o Gifford Pinchot III. Ah, tá, ele é o terceiro, então. É isso que eu me Isso. Ele é neto do Gifford Pinchot I. Viu? Tô ligado, viu? Nas ideias. Ótimo! É isso aí, é isso mesmo. Que bom, que bom. Eu falei que ele era neto do Gifford Pinchot que a gente estudou na aula anterior, numa das aulas anteriores. Ótima observação, muito bom. Então, pessoal, é isso, tá? Além de aumentar o nível de inovação, a vantagem competitiva ela traz esse conceito muito importante para as organizações e o intraempreendedorismo pode fomentar essa vantagem competitiva, tá? Além disso, o intraempreendedorismo ele foca no funcionário individualmente e em sua propensão para agir sozinho de forma empreendedora. Apesar de o conceito existir há algumas décadas, o interesse sobre ele é relativamente recente. Em uma época em que a concorrência é cada vez mais acirrada, a organização que incentivar a inovação através dos seus funcionários, inegavelmente ela vai estar aumentando a produtividade, é ou não é? Gerando comprometimento, responsabilidade e, acima de tudo, satisfação, o que contribui efetivamente para o seu crescimento, tá? Então, quando a gente consegue identificar essas pessoas com essa característica, utilizar a favor do crescimento da empresa. E aí, pessoal, quais são as características de um intraempreendedor? Proatividade, interdisciplina. O que é a proatividade? É não esperar ordens para executar tarefas, né? A pessoa vê que precisa fazer aquilo ali, ela vai lá e faz, ela não espera os problemas acontecerem, tá? E cria soluções também. A interdisciplinariedade, que é ter conhecimento de diferentes áreas dentro da organização. Não é porque eu trabalho num único setor que eu só vou saber do meu setor. Se eu tiver uma visão interdisciplinar, se eu souber um pouquinho de cada coisa, eu consigo melhorar o meu trabalho como um todo, certo? Porque eu sei toda a cadeia que existe, que é o que a gente chama de cadeia de valor da organização, que também o conceito traz Michael Porter, que é a cadeia de valor, que são os setores da organização que compõem um todo, atividades de apoio e atividades primárias, tá bom? Também como características de um intraempreendedor, nós temos a motivação, que é aquele sujeito que está sempre motivado, independentemente, né, das compensações que ele possa ter, certo? Então, os colaboradores motivados, eles são mais capacitados a suportarem as responsabilidades e as pressões inerentes aos processos de mudança. A motivação, ela está inerentemente relacionada, ela está diretamente relacionada à cultura organizacional da empresa, né, que precisa incentivar um ambiente favorável a essa motivação também. A inovação, que é a capacidade, né, de se refazer, de trazer novas ideias e implementar essas ideias e fazer com que elas realmente façam parte de todo esse processo e beneficiem a organização acima de tudo,
tá? Então, são algumas características: proatividade, interdisciplinaridade, motivação e inovação do intraempreendedor. E qual que é a importância do intraempreendedorismo para uma empresa? Já comentei com vocês, né? Em termos de resultado que essa organização vai acabar obtendo dentro dos seus objetivos. Então, incentivar o surgimento de novos intraempreendedores dentro de uma organização, com certeza traz benefícios, né, para ambos os lados, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Os colaboradores que recebem o incentivo para desenvolverem habilidades intraempreendedoras aumentam o seu nível de satisfação com a empresa, resultando em maior participação ativa na organização, que é aquilo que a gente chama de trabalhador engajado, certo? Pelo lado da rede, procurar práticas que incentivem a atividade empreendedora dentro da empresa, proporcionar maior inovação e resultados positivos. O engajamento de colaboradores, ele aumenta ao se sentirem relevantes para o progresso, né, da rede como um todo, da empresa como um todo, fazendo com que haja motivação para propor novas ideias e aumentar a produtividade. É uma relação de mão dupla, né, pessoal? É necessário que, para manter esses aspectos aqui, ó, motivação, inovação, proatividade e interdisciplinaridade, é necessário ter uma remuneração adequada, por exemplo. É necessário ter benefícios como não só vale transporte, tem que ter vale transporte, um plano de saúde, condições adequadas, né, salubres de atividade de trabalho. Isso precisa ser preservado para que, então, o colaborador... Qualidade de vida, né, professora, no trabalho. Qualidade de vida no trabalho. Exatamente, exatamente. Isso é essencial para que as pessoas possam se sentir numa relação de troca. Ou seja, não sou só eu que dou para a empresa, não sou só eu que trabalho. Tudo bem que a empresa me paga o meu salário, né? É uma relação de troca, é uma compra de mão de obra. Tudo bem, mas isso não precisa ser mecânico. Isso pode se estabelecer uma relação, uma cultura organizacional que promova esse empreendedorismo, esse engajamento do colaborador, tá? Então, vocês, enquanto futuros administradores, precisam entender que é necessário que a empresa tente estabelecer esse tipo de relação, esse tipo de cultura organizacional para tentar extrair ao máximo dos colaboradores da empresa, certo? As suas potencialidades, extrair das suas potencialidades, tá? Quais são os resultados, né? Quais podem ser os resultados de incentivar o intraempreendedorismo dentro de uma rede de colaboradores? Quando a gente fala em rede, o autor, no caso, ele está falando em rede, ele fala da rede de pessoas dentro da empresa. Que a empresa, ela é uma rede. Como nós vimos, não sei se foi aqui nessa aula, não foi em processos, nós temos uma aula sobre sistemas abertos e sistemas fechados. Que vem da onde essa ideia de sistema aberto ou sistema fechado? Lá de TGA. Vocês devem ter tido, né, recentemente, no máximo, terceiro semestre TGA, na Teoria Geral dos Sistemas. TGS, Teoria Geral dos Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, que era um biólogo, em que ele colocava o quê? Que a empresa, as organizações, elas constituem um sistema orgânico, que é vivo e precisa ser alimentado. Para então haver o quê? A sinergia. Quando eu tenho sinergia, eu tenho muito mais que um conjunto de pessoas trabalhando. Eu tenho um grupo de pessoas envolvidas, engajadas, que vão produzir muito mais do que um simples grupo de pessoas trabalhando isoladamente. Por isso ele fala em rede no sentido de sistema, tá? Composto, que seria a ideia dessa constituição de empresa, de ter em termos de resultado a partir do intraempreendedorismo, tá? Então, possíveis resultados seriam oportunidades novas de negócio, aumento da produtividade, comunicação mais efetiva, porque a partir do momento em que eu tenho pessoas motivadas, eu tenho pessoas que estão prontas para se comunicar, e muitas vezes, vocês devem concordar comigo, para quem já tem uma colocação no mercado, ou já trabalhou, a falta de comunicação pode ser fatal para uma empresa. Porque no momento em que eu executo uma atividade e não comunico, eu estou me isolando e isolando todo o resto da empresa. E isso faz bem para quem? Não faz bem para ninguém, né? Ou então informação truncada que ela parte como telefone sem fio, né? Quando ela chega lá na ponta, ela já chega toda atravessada.
Então, é muito necessário, a comunicação ela é muito mais importante do que nós imaginamos dentro da empresa. Isso porque nós vivemos num contexto da nossa cidade que as empresas ainda são pequenas, não são grandes empresas. Mas imaginem que tu tem uma empresa de 2, 3 mil funcionários, 10 mil funcionários. Se não houver uma comunicação efetiva, não vai dar certo. Nós temos uma cadeia de comando do nível estratégico, tático e operacional, que já mostrei para vocês nas últimas aulas, que são os níveis hierárquicos das organizações. São 3 cadeias hierárquicas. Então, se a ordem ela vem de baixo para cima, a comunicação precisa funcionar, porque senão lá embaixo ninguém vai entender nada. Não vai haver a comunicação efetiva, tá? E, consequentemente, afeta os resultados da empresa. Mais inovação, aumento da satisfação de colaboradores e franqueados, no caso, se forem franqueados, né? Novas fontes de renda, crescimento e expansão da rede e maior integração da rede dentro da organização. Tá? Esses são alguns dos benefícios ou resultados que podem haver com o fomento do intraempreendedorismo dentro da empresa. E aí, mas como é que eu vou identificar se aquele cara ou aquela mulher é intraempreendedor ou não? Tô na dúvida. Bom, tem uma listinha aqui das principais características do intraempreendedor que podem ser facilmente notadas. Uma é a visão que ele tem. Vocês viram no vídeo ali, né? Ele falou que o intraempreendedor muitas vezes é confundido com o próprio dono da empresa, porque a atitude dele é muito proativa, é muito voltada ao negócio, ao posicionamento estratégico da empresa. Então, ele tem uma visão sobre o negócio. Tá? Ele não está só ali para executar um papel coadjuvante. Ele está ali como protagonista, ou se não protagonista, pelo menos ali o que está do lado do protagonista, né? Que está ali se posicionando em relação à empresa, tá? Tendo uma visão sobre o futuro da empresa. Tá? A visão normalmente é sempre no futuro, né? Que a gente quer para a empresa. A polivalência, que é isso, que é aquela interdisciplinaridade que eu comentava com vocês. Sujeito polivalente é o quê? Aquela pessoa que sabe muitas coisas, que faz muitas coisas, sabe fazer muitas coisas, que entende de uma variedade de temas, por exemplo. Tá? Então, polivalência é isso, a capacidade de desempenhar diferentes tarefas sem dificuldade. A necessidade de agir, porque a pessoa que é intraempreendedora, ela não vai ficar esperando, ela vai sentir a necessidade de tomar uma decisão e tentar resolver o problema. A dedicação às metas estabelecidas, a superação dos erros, porque o empreendedor toda pessoa aprende com os seus erros, né? Ou pelo menos deveria. Mas o empreendedor, ele consegue aplicar isso para não cometer os mesmos erros ou outros erros dentro da organização. E a administração dos riscos, principalmente porque todos os riscos que serão corridos precisam ser calculados. Tá? Toda empresa tem um risco, todo negócio tem um risco. Onde eu vou fazer investimento financeiro, tem um risco. Mas esse risco ele precisa ser calculado, eu preciso ter a capacidade de prever o quanto eu posso perder em diferentes cenários, seja ele um cenário econômico, financeiro, otimista, pessimista, um cenário neutro, um cenário de crise, um cenário de não crise, de bonança, por exemplo, de abundância. Então, como é que a empresa vai se comportar nesses diferentes cenários? Não é porque eu tenho um cenário econômico de abundância, onde não tem inflação, não tem crise, que eu vou vender. Lembram lá que eu falava no início da aula do comportamento do consumidor, da modificação das preferências de consumo? Então, a empresa ela precisa acompanhar essa lógica. Então, não é só porque nós vivemos digamos, naquele período oba-oba, financeiramente falando, né, economicamente, que as pessoas tinham bastante dinheiro, que estava circulando dinheiro, que as coisas não tinham perdido as pessoas não tinham perdido tanta capacidade de poder aquisitivo. Ainda assim, nesse período, eu preciso prever o que pode acontecer, tá? Pode-se dizer, então, que o intraempreendedor, ele é criativo, ele é persistente, autoconfiante, dedicado, proativo e inovador. Além disso, ele sabe identificar e criar novas oportunidades, tem capacidade de decidir por conta própria e correr riscos. Um dos principais pontos é a tomada de decisão. Porque no momento em que eu assumo, por isso que ele precisa ser um sujeito motivado. Porque, a partir do momento em que ele é motivado, ele aumenta a sua capacidade de assumir responsabilidades. E junto com a responsabilidade vem, né, caminha junto a tomada de decisão dentro da organização, tá?
Ficou claro, pessoal? Aqui a questão do intraempreendedor, o que é, como eu faço para identificar, a importância do intraempreendedor para a empresa? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre ambidestria organizacional. E aí, eu tenho um vídeo ali, eu acho, sobre ambidestria organizacional, né? Do nosso Moodle. Vamos ver aqui, ambidestria organizacional. E tem uma coisa muito legal. Tem uma coisa muito legal que é assim. Vou colocar o vídeo aqui para vocês. Que é com relação à ambidestria, assim, no sentido de que o que é uma pessoa ambidestra? Se eu perguntar a vocês, vocês já ouviram falar em o que é ambidestria organizacional? Talvez não. Outros sim, se souberam, se já ouviram, o que seria. Se não, eu vou falar para vocês o seguinte: o que é uma pessoa ambidestra? Isso todo mundo sabe, né? De senso comum. Que a pessoa ambidestra é aquela que escreve com ambas as mãos. Tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Com a mão esquerda quanto com a mão direita. Não faz diferença. Ela tem a capacidade cerebral de operar dos dois sentidos. Tá? Tanto que a maioria das pessoas ela é destra, porque o lado mais desenvolvido do cérebro é o lado direito. E o lado esquerdo, ele, como dizem, né, muitas vezes, ele não é tão desenvolvido e por isso muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter essa capacidade motora de mexer com o lado esquerdo do corpo. Tá? Isso é neurologia, pessoal. A questão do cérebro, emissão de sinais, sinapses dos neurônios, que são a emissão de sinais, porque os neurônios eles funcionam como circuitos elétricos. Eles lançam espasmos, sinais uns para os outros. Eles não se encostam, mas eles estão ali, em paralelo, emitindo sinais, que são chamadas sinapses. São tipo choquezinhos, microchoquezinhos elétricos, assim, que fazem com que o nosso sistema motor, o cérebro como um todo, funcione como uma correia em funcionamento. É um motor perfeito, né? Então, essas sinapses, elas acontecem nos dois hemisférios do cérebro. Alguns vai ser mais desenvolvido para um lado, outros para o outro, outros para os dois lados. Essas pessoas normalmente são conhecidas como ambidestras. Elas escrevem com as duas mãos porque têm uma capacidade de desenvolvimento motor, não cognitivo, desenvolvimento motor muito mais avançado, tá? Então, a ideia é isso da empresa, da ambidestria organizacional, da empresa conseguir fazer um giro de 360 graus sobre si mesma e conhecer seus diferentes aspectos e atuar por diferentes ou ambos os lados ao mesmo tempo. Tá? Vou colocar o vídeo para vocês aqui, então, para a gente ouvir um pouquinho o que tem para dizer sobre o que é ambidestria organizacional. Olá, tudo bem? Hoje na nossa apresentação a gente vai falar sobre ambidestria nas empresas. A gente consegue trazer inovação de... Olá, tudo bem? Hoje na nossa apresentação a gente vai falar sobre ambidestria nas empresas, ou seja, como que a gente consegue trazer inovação e disrupção para o nosso ecossistema, como que a gente consegue trazer um produto ou um serviço novo para o business que já está rodando. E para isso, eu vou me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Thiago Tosse, eu sou engenheiro de computação, tenho uma especialização em telecomunicações. Trabalhei para algumas grandes empresas, alguns grandes players no mercado, como Motorola, Vivo, Brasil Telecom, sempre atuando na América Latina. Então, com esse viés muito forte de desenvolvimento de negócios nos países latino-americanos. Tenho um MBA também em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, um MBA em Finanças e Private Banking pelo IBMEC, e em 2008 eu fui a Harvard participar de um programa executivo, onde a gente abordou ali como desenvolver novos negócios em empresas já estabelecidas, ou seja, em business que já estão maduros. E para isso, eu vou trazer aqui para você, a gente vai trazer essa discussão da ambidestria à luz do livro do professor Michael Tushman de Harvard, que eu tive o prazer de ser o meu mestre lá, Winning Through Innovation, como que a gente consegue vencer através da inovação. Bom, aqui ele aborda o seguinte, que quando eu quero trazer um novo negócio para dentro do meu business, que já está estabelecido, eu tenho 3 opções, que vamos acompanhar aqui. Número 1, eu posso trazer fazendo um spin-off, ou seja,
Ao invés de eu trazer o produto ou o serviço para dentro daquela empresa que já está estabelecida, eu crio uma nova, como se fosse uma startup, e coloco debaixo de uma holding. Então, eu tenho uma holding, tem aquela empresa que já existe, crio uma empresa aqui embaixo, elas ficam debaixo desse guarda-chuva. É uma opção. E eu crio uma nova empresa que, obviamente, eu posso aproveitar do ponto de vista de marketing todo esse capital, todo esse brand awareness, ou seja, esse reconhecimento da marca, e ela pode ser uma âncora para essa nova empresa. Opção número 1. Opção número 2 é quando a gente pega e cria uma nova estrutura organizacional. Aí, no caso, não tem uma spin-off, não tem uma empresa nova. Eu tenho o quê? Uma estrutura diferenciada. Vamos explicar. Imagina o seguinte, você naquela tua empresa, você tem área de vendas, você tem a logística, você tem o financeiro. O que você faz? Você cria novos setores. Pode ser novas diretorias, novas vice-presidências subordinadas ao mesmo CEO, mas estruturas diferentes. Ou seja, não tem essa intersecção e você respeita a característica de cada uma, apesar de estar dentro da mesma empresa. E a terceira opção é a opção onde você pega aquele produto e serviço e joga para dentro da estrutura que já existe. Ou seja, você vai estar compartilhando aquela estrutura que já existe. Obviamente, ela é mais enxuta, mas leva a gente a trabalhar uns conceitos diferentes, como, por exemplo, o tema de cultura organizacional. Percebam que nas duas primeiras opções, que é o spin-off, que é uma mudança de estrutura organizacional, e da nova estrutura, eu estou mexendo aonde? No esqueleto. Na terceira opção, onde eu pego aquele produto e o novo serviço e jogo para dentro de uma estrutura que já existe, eu não estou fazendo uma mudança estrutural, eu vou ter que trabalhar uma mudança comportamental. E aí entra a questão da cultura organizacional. Trabalhando o mindset fixo e o mindset ágil, ou dinâmico, ou flexível. Mindset de crescimento. A professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, ela fala, justamente o trabalho dela é esse comparativo que a gente vai ver mais para frente a respeito disso, tá? Muito bom. Visto tudo isso, pessoal, aí entra o grande ponto, ou seja, como que eu implemento tudo isso, né? Como que eu faço o que eles chamam de exploitation, como que eu exploto, e exploration, como que eu exploro novas oportunidades, e exploitation, como que eu já posso rodar o business que eu estou atuando. Então, esse é o grande ponto, o que a gente vai trazer aqui à baila, o que a gente vai discutir aqui nas nossas apresentações, e acompanhe o próximo módulo. Um grande abraço, até a próxima. Certo, pessoal. Não sei se deu para ouvir direito, eu achei que estava um pouco baixo. Mas a ideia da ambidestria organizacional, então, é isso, é evidenciar essas questões da empresa, de que ela pode observar diferentes aspectos dentro do seu processo de criação, de inovação e colocação no mercado. Se você tem um negócio e não inovar sempre, vai acabar perecendo nesse oceano vermelho. Famoso termo cunhado por Kim e Malborn. Nesse livro, A Estratégia do Oceano Azul, não sei se vocês já leram. Esse livro, ele fala muito sobre isso, né? Da busca pelo Oceano Azul. Então, se eu estou mal, eu estou no Oceano Vermelho. Se eu estou bem, se eu consigo pensar a minha empresa estrategicamente no curto e longo prazo, eu consigo, então, sair desse Oceano Vermelho e entrar no oceano, é como o pote de ouro no final do arco-íris, né? Aquele tão sonhado lugar que as organizações desejam estar. Então, mas o que dizer, né, das empresas com produtos e serviços que já estão estabelecidos há tempos e que vão muito bem, obrigado. Será que essas empresas elas precisam se reinventar? Sim ou não? As Havaianas, será que as Havaianas precisam se reinventar, pessoal? Será que o McDonald's precisa se reinventar? Olha os exemplos que eu estou abordando, exemplos conhecidíssimos mundialmente, inclusive as Havaianas, que é da marca Alpargatas, mundialmente difundida. McDonald's nem se fala. Então, será que essas empresas se sentem obrigadas a se reinventar, sim ou não? Em busca do Oceano Azul? Então, pessoal, gigantes, né? Como gigantes, como a Lego,
a Lego e a própria Coca-Cola, que mantém o seu negócio focado nos famosos tijolinhos de plástico, e a própria Coca-Cola, que fabrica há mais de um século a célebre bebida, consegue sobreviver em meio a tantas disrupções no mercado. Ou seja, em meio a tantos novos produtos no mercado. Hoje em dia, o mundo do videogame, mas a Lego continua produzindo e vendendo como nunca. Olha a quantidade de bebidas que nós temos à disposição no nosso mercado. E a Coca-Cola é o produto, ainda continua sendo a bebida mais vendida no mundo. Mas essas empresas não se reinventaram. A Lego continua sendo a Lego e a Coca-Cola continua sendo a Coca-Cola. Então, como é que funciona isso? Será que eles não se reinventaram? Vamos averiguar isso. Isso é muito importante dentro dessa inovação disruptiva, tá? Desculpem, da inovação disruptiva não, da ambidestria organizacional. Das empresas entenderem aquilo que elas precisam preservar enquanto essência e função essencial da empresa, e também das outras mãos que ela pode ter dentro do mercado, outras opções de produto ou serviços, por exemplo. Então, essa questão ela não é nova, né? Em 1991, o professor de Stanford, James Mark, escreveu seu estudo Exploration and Exploitation in Organization Learning, ou seja, a explotação e a exploração na aprendizagem organizacional. Por quê? Porque nós temos as organizações que aprendem, né, pessoal? As organizações, elas aprendem, elas vão evoluindo ao longo do tempo. A sociedade, ela evolui, né? Não era que nós estávamos discutindo? As empresas, elas também evoluem. Elas acompanham, ou pelo menos devem acompanhar esse movimento, mas naturalmente elas vão precisar passar por ciclos de transformação ao longo dos anos. Então, nesse ciclo de transformação, ela utiliza o que a seu favor? O seu conhecimento, a aprendizagem que ela teve junto ao mercado, né, da sua participação no mercado. E quando eu falo mercado, eu digo mercado concorrencial, mercado de disputa de clientes, de market share, né, das fatias de mercado. E também com relação à aprendizagem do relacionamento com os seus próprios fornecedores, com os seus acionistas, ou seja, com os seus stakeholders. Todas aquelas pessoas ou instituições que estão ligadas diretamente ou indiretamente com a empresa. Stakeholders, tá? Lembrem sempre dessa palavra. Ou em uma tradução livre, exploração e explotação na aprendizagem organizacional. Não ensino, aprendizagem. Sobre a necessidade da empresa em equilibrar atividades de exploração. O que é a exploração? Ela corresponde a novas formas de criar valor. E a explotação, que se refere a aumentar a eficiência. Então, a exploração com R, ela é feita quando eu crio novas formas de agregar valor à minha empresa, com a criação de novos produtos, por exemplo. Já a explotação, com T, é quando eu pego a minha linha de produtos já existente, que ela vende muito, eu trabalho muito bem com ela tem uma aderência muito grande à demanda dos meus clientes, do meu público-alvo, e eu aumento a eficiência, eu melhoro os meus processos, eu torno esse produto mais barato, eu dou algum benefício, faço trocas lucrativas de valor com o meu cliente com esse produto. Eu uso esse produto para me manter no mercado. Mas não só usar sem renovar, usar refazendo ele, trazendo novas propostas, como, por exemplo, a Coca-Cola tem diferentes sabores de Coca-Cola. Tem sabor canela, tem sabor, sei lá... Café, é muito bom. Café, tem sem açúcar, tem o sabor original, Coca-Cola zero, tudo é Coca-Cola. Mas eles souberam fazer o quê? A explotação de forma correta. Eles pegaram um produto que já existe e agregaram valor, melhoraram a eficiência dele. Mas eles também têm uma linha de produtos que é a linha da exploração, que são outros produtos, que não é a Coca-Cola em si, mas pertencem à marca Coca. Como, por exemplo, os sucos Del Valle, que são da Coca-Cola, a cerveja Kaiser, que é da Coca-Cola, tá? Então, são outros produtos, mas pertencem à mesma marca, que são explorados. E a Coca-Cola, a própria Coca-Cola, quando eles reinventam a mesma bebida, eles estão fazendo explotação. Ficou claro isso, pessoal? Por isso que eu falei para vocês que ambidestria é o conceito de ser ambidestro de uma pessoa, que ela escreve com as duas mãos, ela pode ir por dois caminhos diferentes.
E ainda assim, ser a Coca-Cola, ainda assim ser a Lego, manter a sua marca e o seu poder frente ao mercado, tá? Então, ambas são importantes. Não tem como dizer, uma é mais importante, né? A exploração é mais importante que a explotação. Não tem. Todas elas, as duas, elas são importantes para o sucesso da organização. Enquanto a primeira, que é a exploração, ela pode estar associada a inovações mais radicais, ocupando espaços de mercado e de um futuro mais distante, como, por exemplo, tecnologias que ainda nem foram inventadas, que estão sendo criadas, desenvolvidas, mas que, por exemplo, as pessoas sequer têm um aparelho celular para baixar o aplicativo, porque o aplicativo ele é muito mais avançado que o sistema operacional vigente dos aparelhos, tanto da Apple, quanto do Mac, quanto do Android, tá? Que seria a Apple e outros aparelhos que usam Android. E a segunda é ligada a inovações incrementais e resultados de mais curto prazo, tá? Então, a exploração, muitas vezes, ela pode ser num longo prazo, e a explotação sempre vai ser no curto prazo, porque eu já tenho o produto ali, só vou fazer um melhoramento nele, tá? Então, as ações de exploração, ou exploration, são atividades voltadas para a experimentação. No contexto da empresa, são as novas formas de gerar valor, a inovação radical de produtos e serviços únicos, e o risco na tomada de decisão que estão diretamente ligados a essa atividade. Porque eu não sei se o produto novo vai vender. Como eu tenho certeza se esse produto novo vai vender? Por mais que eu faça todo um trabalho de prototipagem, que é o que vocês vão aprender quando nós trabalharmos Design Thinking, mais para diante, Design Thinking Business Model Canvas, por mais que a gente faça todo um processo passo a passo de consulta ao cliente final, a potenciais clientes finais, faça uma prototipagem do nosso produto ou serviço, eu não tenho 100% de garantia de que vai dar certo, de que vai vender, de que as pessoas estarão dispostas a pagar o preço que eu vou cobrar, o preço final de venda que eu vou cobrar pelo meu produto ou serviço. Eu não sei, não tenho totalmente certeza. Eu só vou conseguir afirmar isso, ou reafirmar, no momento em que eu tiver, pelo menos, uma circulação mínima, ou um produto, aquilo que eu falei para vocês lá das siglas iniciais, né? Um MVP, que é um produto mínimo viável do meu produto, que esteja circulando para eu identificar a aceitação dele. O que é um produto mínimo viável? Olha, eu tive a ideia de fazer um celular, tá? Mas o celular que eu tenho, assim, ideia de fazer, ele é muito avançado. Então, eu vou fazer um modelo intermediário, vou lançar ele no mercado e vou ver qual é a saída. Ele é barato, o custo dele não é igual ao que eu pretendo fazer como produto final do meu projeto de produto, mas ele atende a algumas necessidades que o produto final ele tem o objetivo de alcançar. Determinadas pessoas, determinadas características de pessoas, público consumidor. Então, eu vou lançar esse MVP, esse produto mínimo viável, e vou ver o que acontece. A empresa, ela diminui os riscos que ela pode tomar ou cometer quando ela lança um produto mínimo viável, porque ela consegue sentir a febre e ela não tem todo o investimento que será necessário para, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia para desenvolver o tal do aparelho celular que eu imaginei lá desde o início, tá? Então, por isso que é muito importante a gente entender essa questão dos riscos, tá? De inserir novos produtos. Professora, Oi. não, só porque eu pensei numa loucura aqui. Por exemplo, fazendo uma conexão com o vídeo esse anterior que a senhora passou, a Coca-Cola, por exemplo, ela usou os três, né? Spin-off, a nova estrutura e a mesma estrutura, se a gente for pensar. Por exemplo, no spin-off, ela criou a Del Valle, criou uma nova empresa dentro da aba dela, do guarda-chuva dela. A marca dela fez com que a Del Valle fosse reconhecida. Por exemplo, depois, na nova estrutura, ela fez uma ramificação do sabor da Fanta, por exemplo. E aí ela mexeu que na mesma estrutura que ela já tinha, dando o sabor de Coca-Café, por exemplo. Não é isso, mais ou menos, por aí? Perfeita, quem está falando? Quem está falando? Escutou, professora? Sandro. Sandro, perfeita colocação. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? É exatamente isso que é o conceito de exploração, explotação e spin-off, tá? Perfeito, muito bem colocado, parabéns. E as ações de explotação, essas são atividades voltadas para o refinamento e a eficiência dos processos. No contexto da empresa, são as formas de desenvolver produtos e serviços já estabelecidos.
As pequenas melhorias e inovação incremental em produtos já existentes são exemplos de ação de exploração, tá? Então, o Sandro já deu uma excelente explanação para nós, bem sintética. Então, pessoal, a ambidestria organizacional é a capacidade da empresa em reunir as competências para inovar e aumentar a sua eficiência ao mesmo tempo. Não basta apenas inovar, é preciso também dar atenção aos produtos e serviços que já são instituídos pela empresa. E o equilíbrio dessas atividades, da explotação e exploração, e tensões, por assim dizer, já que podem ser conflitantes, né, em termos de divisão de recursos, afinal, nós sabemos que os recursos dentro das organizações são escassos e muitas vezes pode não haver recursos para desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, seria uma configuração de uma empresa ambidestra. Tá? Ela tem esses dois vieses de olhar, um olho como eu costumo dizer, um olho no X e o outro na Coca, porque tu não pode desviar de nenhum, tem que cuidar dos dois ao mesmo tempo, tá? E os interesses precisam ser iguais em relação aos dois lados da organização. É como se a Coca-Cola fizesse a exploração ao adicionar em seu portfólio bebidas não carbonatadas e fizesse a explotação ao lançar novos sabores de Fanta, que foi o que o Sandro acabou de dar o exemplo. Ou a Lego continuar investindo em seu portfólio de brinquedos, mas ao mesmo tempo em que pensa em novas formas de brincar no universo digital. Porque hoje em dia, as crianças, elas como estão nos videogames, enfim, isso, a Lego, ela já tem todo um esquema desenvolvido de produtos digitais da Lego, tá? Certo, pessoal? Por fim, que eu acho que é o último, é isso mesmo? É inovação disruptiva. Eu quero colocar o vídeo para vocês aqui do que é inovação disruptiva, tá? Para a gente começar a conversar sobre isso. Vamos lá. Inovação disruptiva. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é inovação disruptiva. Então, o que diferencia ela da inovação convencional, se é que dá para chamar assim, e quais são as componentes que a definem. Os pontos que eu vejo são os seguintes. Primeiro, por que é chamado de disruptivo? Porque é tão transgressor com relação ao que a gente conhecia antes que não dá para comparar. Não é simplesmente uma evolução linear do que tinha antes. Ela tem essa característica exponencial de ganho de mercado, de evolução da tecnologia, e não tem como comparar. Então tem esses chavões que nós sempre usamos, por exemplo, como o Airbnb. O Airbnb não é um hotel levemente melhor. É uma completa nova forma de se fazer negócios. Então você está conectando pessoas que têm residências, casas, apartamentos em geral, com pessoas que têm essa demanda. Então é um modelo de negócio que não dá para comparar com um hotel. Por acaso está ligado ao fato de uma pessoa se hospedar numa propriedade que não é dela. E essa é a última das similaridades que a gente guarda entre os dois modelos. Então essa é a primeira componente do disruptivo. Segunda coisa, a velocidade. Não é uma velocidade linear, como eu já falei. Então, esse modelo de negócio, quando surge, você ouviu falar do Uber pela primeira vez, provavelmente há 3 ou 4 anos atrás. Hoje você não imagina como é que seria um mundo sem ele. Então, são evoluções que, é como eu costumo dizer, elas chegam a soar óbvias depois que elas surgem. Surge isso, um Uber da vida, você pergunta, como é que ninguém pensou nisso um pouco antes do que aconteceu? Ela é uma solução tão elegante e tão rápida, ela ataca o mercado de forma tão rápida que logo depois se torna senso comum. Então, velocidade aqui é uma palavra-chave. E a terceira componente que eu sempre enxergo é a questão da evolução e da inovação transversal. É o ataque que nós temos de mercados que não se conheciam. Então, veja que o mercado de transportes é atacado por uma empresa de software, que é o Uber. Idem o Airbnb. Não é uma cadeia de hotéis que faz o Airbnb. Isso daqui está ligado a um tema de um outro vídeo, que é a maldição do expert. Sempre que você está muito mergulhado no mercado, você tem muita dificuldade de imaginar uma evolução disruptiva dentro dele. Então, essa inovação transversal, o que é? É a transversalidade da tecnologia atacando esses mercados que são obsoletos. Qual que é o prato cheio? Qual que é a tempestade perfeita para a inovação disruptiva? Modelos de negócio que não mudam há muito tempo, que estão carentes de tecnologia. Aí surgem plataformas que destroem o modelo de negócio anterior. Porque como ele é muito lento, essas empresas não vão conseguir, quando surge uma plataforma dessas, se adaptar a tempo para melhorar. Então, é o que está acontecendo com a Tesla nos carros. É o que se costuma dizer lá em São Francisco. As empresas de carro estão tentando
tentando colocar tecnologia nos automóveis. A Tesla está colocando um carro na tecnologia. Por isso que a Tesla é tão disruptiva. Até a próxima. Certo, pessoal? Então, o conceito de inovação disruptiva, ele vai trazer essa ideia de que ele rompe com os negócios até então estabelecidos, com a ideia de negócio como um todo, até então estabelecida. Ela rompe com isso, tá? Então, o que é? É um produto ou serviço que cria um novo mercado e desestabiliza os concorrentes que antes o dominavam. E no caso ali, a gente tem como exemplo, ele deu ali vários exemplos, né? O Uber, o Airbnb, o próprio, eu ia dizer 99, mas não é a mesma coisa que Uber. É geralmente algo mais simples, mais barato do que o que já existe. Professora, eu pensei na Netflix, não é um exemplo? Exatamente, Netflix é outro exemplo perfeito. Inclusive, hoje até a gente estava comentando sobre isso na aula do doutorado. A professora estava comentando, né, da Netflix, e eu li o livro da Netflix, que é o livro do... esqueci o nome dele agora. Do Reed Hastings. Reed Hastings, que é o fundador, e ele conta que ele tentou vender a Netflix. Lá na década no final da década de 90, ele tentou vender para Blockbuster, que é era uma das maiores alocadoras de videocassete, de vídeo dos Estados Unidos. E ele tentou vender um novo modelo de negócio que era denominado Netflix. E eles não quiseram comprar, porque eles acharam que aquilo nunca ia mudar, que nunca que as pessoas iam acabar, porque na verdade o negócio inicial não era o streaming, né? Não era algo assim como é hoje. O negócio inicial da Netflix era aluguéis de vídeo por correio. Então, tu alugava o vídeo, recebia o vídeo, o DVD na época, já estava no DVD, recebia o DVD em casa e depois devolvia, sem ter que sair de casa. Essa era a ideia inicial do Netflix. Depois que ele faliu, porque o Reed Hastings ele faliu com essa ideia dele, não deu certo, ele seguiu na mesma ideia, reformulou a ideia, e aí sim, uma plataforma digital, que até então não existia o conceito de streaming, né? Isso é algo muito mais recente, mas é muito a Netflix é muito anterior à própria criação do conceito de streaming. Então, aí que ela deslanchou e ele começou a criar todo um conceito, uma cultura organizacional totalmente diferenciada, tá? Que é o livro dele, ele fala sobre isso. Da cultura organizacional da Netflix, que é totalmente fora dos padrões. O nome do livro é A Regra é Não Ter Regras. Então, ele acredita muito nisso, mas ao mesmo tempo em que não existem regras, existem, elas estão implícitas, né? Mas elas não são forçadas ou impostas. Então, o livro ele fala muito sobre isso. Recomendo para vocês lerem, tá? Então, é isso, né? Ele rompe totalmente. A Netflix conseguiu falir com as videolocadoras que restavam no mundo, tá? Não existe mais isso. Depois da Netflix, só há streaming agora, né? Então, todas as empresas elas estão se voltando para criar os seus próprios canais, tanto a Amazon com o Prime e, sei lá, tem o Hulu, uma coisa assim, mas eu não sei de quem que é o Hulu mas já tem vários vídeos famosos também, disputando prêmios internacionais de cinema também, inclusive, tudo isso, tá? Então, é geralmente algo mais simples, mais barato do que já existe, ou algo capaz de atender a um público que antes não tinha acesso a esse mercado. Em geral, ele começa servindo um público modesto, até que abocanha todo o segmento. Quem inventou o termo? O termo foi inventado, pessoal, de inovação disruptiva, pelo Clayton Christensen, que é professor da Universidade de Harvard. Ele se inspirou no conceito de destruição criativa de Schumpeter, que nós já conversamos sobre isso. Ele, em 1939, né, de Schumpeter, em 1939, para explicar os ciclos de negócios. Segundo ele, o capitalismo funciona em ciclos e a cada nova revolução, seja ela a industrial, que nós já tivemos, ou a tecnológica, que é a que nós estamos vivendo agora, destrói a anterior e toma o mercado. Quando ele foi inventado? Esse aqui é o livro, tá, pessoal? Do Christensen. The Innovator's Dilemma, o dilema da inovação. Então, o termo ele apareceu pela primeira vez num artigo em 1995, que era Disruptive Technologies, Catching the Wave. Depois,
seria tecnologias disruptivas, pegando essa onda, algo assim nesse sentido. Depois, Christensen conta melhor a teoria em seus livros, ou seja, ele desenvolve melhor a ideia, fundamenta a ideia muito mais, de forma mais contundente do que no próprio artigo, né? Nós sabemos que o artigo ele tem em torno de 30 páginas, no máximo 40 folhas, artigos assim tão representativos, no máximo isso, e não dá tempo de desenvolver tanto assim, o pensamento. Então, ele cunhou muito mais, né, trabalhou mais o termo nesse livro, The Innovator's Dilemma. Para que serve a inovação disruptiva, então? Né? Para explicar a seguinte teoria. Quando uma empresa ela lança uma tecnologia mais barata, acessível e eficiente, mirando margens e lucros menores, ela cria uma revolução. Porque o mundo ele gira em torno do lucro. É ou não é, pessoal? Não é querer ser uma pessoa ambiciosa, mas as empresas elas sobrevivem no seu lucro. Então, quanto mais elas puderem ganhar, melhor. E a inovação disruptiva, ela vem contra essa lógica. Ela vem contra essa lógica no sentido de que as empresas elas podem lucrar, mas lucrar talvez um pouco menos, ou criar novas alternativas de lucrar, mais baratas, inclusive. Então, por isso eles trazem essa lógica, tá? Deixa obsoleto quem antes era líder de mercado, como, por exemplo, a Blockbuster, no caso da Netflix, tá? É o oposto do que Christensen chama de inovações sustentáveis, que são aquelas que não chegam a criar um novo mercado e concorrem com outras empresas de forma mais tradicional. Para que os pioneiros não fiquem vulneráveis, os pioneiros seriam essas empresas novas que vão ocupando o mercado, tá? Não fiquem vulneráveis, a única saída seria fazer a autodisrupção. Um exemplo, né, que é a própria HP, ou seja, as empresas que existem se auto-romperem, digamos assim, né? Aplicarem inovações disruptivas em si mesmas. Um exemplo é a HP investindo em linhas de computadores populares antes que a Lenovo fizesse isso, tá? Então, a HP, a gente é conhecido por ter uma tecnologia confiável, por isso tinha um preço fora do mercado, assim, um pouco mais elevado, como o Omo, por exemplo. Mas nem por isso eles deixaram de tentar romper com isso e criar produtos mais populares, mais baratos. Segundo Christensen, algumas das características das inovações disruptivas são margem de lucro menores, é uma das principais características, tá, pessoal? Se vocês pegarem um táxi da rodoviária de Porto Alegre até o aeroporto, vocês vão pagar R$40. Isso quando eu fui há 2 anos atrás, que eu fui no Enampad, em São Paulo. Então, eu desci na rodoviária, peguei um táxi, porque tava cheio de táxi ali, aí eu digo, vou pegar um táxi, não vou chamar Uber, porque o Uber ele não entra na mesma entrada, né? Ele não pode circular na mesma área que os táxis, ele tem que circular por fora, aí tava sozinha, achei que era perigoso, não peguei o táxi. R$40 da rodoviária até o aeroporto, de táxi. De Uber, a saída sairia por 25, pessoal. Ou R$27, 25, R$27, dependendo do horário. Então, é muito absurda a diferença de preço, né? Muito absurda a diferença de preço. Mas, né, é isso, tá? Então, vejam que uma das principais características é a margem de lucro menor. Os mercados-alvos menores também, pelo menos no início, e produtos e serviços mais simples, que não parecem tão atrativos quanto as soluções existentes, quando comparados com métricas de performance tradicionais, como, por exemplo, margem de lucro, resultado financeiro, enfim, outras variáveis. Quem é que usa, pessoal? Quem usa? A Wikipedia, por exemplo, né, que sabotou milhares de vendedores de enciclopédia e serviços pagos de enciclopédias online, porque a Wikipedia, ela até pede doações ali, né, para as pessoas que quiserem, mas não é obrigada, ela é pública, ela é gratuita. Tem empresas que patrocinam a Wikipedia para que ela permaneça no ar, para que ela possa se reinventar e tudo mais, mas ela é retroalimentada pelos próprios usuários. Quando eu entro ali no Wikipedia e que eu vou procurar alguma coisa que não tem, eu mesma posso criar o conceito e escrever algo sobre ele, ou então editar algo que já existe, é ou não é? Vocês já perceberam isso? Vocês conseguem? Tem essa capacidade ali de inserir informações? Ou de alterar e editar informações? Então, a Wikipedia, ela sabotou aqueles velhos vendedores de enciclopédia que iam na escola
Na minha sempre iam, pelo menos. Não sei quem. Na de vocês também iam, né? Que eu sei. O Airbnb, que tira do sério as associações hoteleiras, porque ele rompeu totalmente com uma ideia de negócio pré-existente, né? Facilitando muitas vezes a hospedagem. Eu, quando fui a São Paulo, uma vez eu fiquei no hotel, na outra eu fiquei num quarto, na casa, num apartamento onde moravam duas moças, assim, estudantes também. E aí elas são de São Paulo e elas moram perto da USP e elas estudam na USP. E aí elas alugam esse quarto pelo Airbnb somente para mulheres. E aí eu aluguei por R$ 47 a diária. R$ 45, mas aí, claro, aí tem umas taxas ali de limpeza, não sei o quê, aí deu R$ 47 por dia. Imagine um hotel, uma diária de hotel, 130, 120. E por R$ 47 eu fiquei, por dia, né, no caso, né? Fiquei 3, 4 dias lá em São Paulo. Então, e num lugar que tinha portaria, um prédio super bom, a estrutura muito, muito legal, a estrutura do apartamento, com conforto como se eu estivesse em casa, tá? Então, realmente incomparável a prestação do serviço em relação ao preço praticado de venda, tá? Aplicativos com o Easy Taxi e o 99 Taxi, que tomaram lugar, e o próprio Uber, né, que tomaram lugar das empresas de radiotáxi, serviços como a Netflix, que jogaram para a irrelevância as videolocadoras, e a própria Google, que fez milhões de pessoas esquecerem que precisavam usar listas telefônicas. Certo, pessoal? Era isso por hoje, em termos de temática. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa. Agora sim, vou abrir minha câmera. Senão vai ficar muito ruim ali, porque eu tenho que tirar a câmera daqui para colocar na frente da caixa de som para vocês ouvirem o som nos vídeos, senão não ouve. Então, aí eu desligo por causa disso. Bom, com relação ai, são 10h23 já. Com relação ao trabalho, pessoal, seminário, então todo mundo que está aqui na aula já tem grupo, já tem um grupo definido, ou vai fazer individual, pode fazer individual, não tem problema. Para quem perguntou, pode fazer individual, já escolheram o seu tema? Viram ali que tem o template, tem um trabalho escrito. Pessoal, eu vou botar aqui no Moodle para vocês, tá? Deixa eu só botar no Moodle aqui rapidamente. Eu já expliquei isso, mas eu vou explicar de novo, porque nunca é demais, tá? E aí a gente se entende. Aqui, ó. Eu coloquei para vocês, então, a nossa aula de hoje aqui. Meu Deus, nem essa disciplina aqui, deixa eu ver. Empreendedorismo, aqui. Ó, aqui, pessoal. Aqui estão as 10 características empreendedoras, tá? Esse texto que vocês precisam seguir para elaborar o trabalho de vocês. Tem aqui ó, a videoaula com orientações para o seminário, que eu postei, inclusive, lá no grupo do WhatsApp. Tem aqui por escrito as orientações para o seminário e o template para apresentação, tá? Então, tá tudo aqui. É só vocês seguirem passo a passo, olharem o vídeo direitinho, com calma. Já escolheram as pessoas que vocês querem apresentar? Acho que todo mundo aqui já escolheu, né? Tá todo mundo organizado já. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, mandem mensagem no WhatsApp. Perguntas, mandem mensagem no WhatsApp, que em seguida eu respondo para vocês, tá? Então, até terça-feira que vem, deixa eu ver se o material de amanhã já está no Moodle. Amanhã a aula é sobre assessoria para negócios, já está os slides e a videoaula lá, tá? Fala sobre incubadoras, sobre Sebrae, Universidade, Institutos de Pesquisa, Instituto Endeavor e franchise, tá bom, pessoal? E aí, semana que vem, sim, quarta e sexta, aula síncrona, presencial, né, ao vivo, para a gente fazer a apresentação dos trabalhos já, tá? Se quiserem mandar, já vou aqui. Fala, Bruna, pode falar. Professora, sobre o trabalho, nós temos que preparar só o PowerPoint, né? Só a apresentação, não precisa preparar textos e coisa e tal para lhe enviar. Não, é somente a apresentação. Tá. Somente a apresentação. Essa apresentação a gente tem que lhe enviar até terça-feira da semana que vem. Isso, antes da aula vocês me enviem, tá? Não precisa se preocupar. Tá. Ou e a ordem do sorteio vai ser no dia? Não. A ordem do sorteio eu vou fazer... Que dia é hoje? Eu posso fazer Hoje é sexta-feira.
Sexta-feira, porque tem gente ainda que está se organizando, que não escolheu, que está escolhendo, terminando de escolher o tema. Aí, assim que todo mundo tiver preenchidinho ali, eu junto, confiro com vocês quais são as pessoas que vocês escolheram. E aí eu faço sorteio, gravo um vídeo fazendo o sorteio e disponibilizo para vocês a ordem, tá? Tá. E o vídeo também, que aí eu gosto de transparência, não ficar, não sei o que, não. Aí tá o vídeo ali, é a ordem do sorteio e é isso aí. Tá. Tem que O ser Alisson, que é dupla, do meu professora. grupo, ele está perguntando se todos nós temos que te enviar a apresentação ou se só um envia no nome de todos. Só um do grupo, só uma pessoa do grupo, um representante. Tá. Aí te envia por e-mail, né? Isso, assim como, pessoal, a apresentação, viu? Isso, manda por e-mail. A apresentação também. Pode ser só uma pessoa, viu? Não precisa todo mundo falar. A nota é do grupo, não é porque eu não falei, um eu falei mais, outro falou menos, senão fica uma confusão. Se é presencial, é tudo bem, mas assim, online, fica horrível. Então, um só do grupo, vocês se organizam, um só do grupo apresenta e a nota é do grupo, tá bom? Professora, Oi. tem que ser em grupo? Não, pode ser individual, em dupla, trio ou grupo, como vocês quiserem, tá? Se organizem da maneira como vocês preferirem, não tem problema, pode ser individual. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Se era isso, então, ninguém tem mais nenhuma dúvida. Vamos encerrando a aula por hoje. A aula de amanhã já está no Moodle e até semana que vem, então, hein, pessoal? Qualquer coisa, não deixem de mandar mensagem no WhatsApp. Me mandem que eu respondo para vocês. Certo? Tchau, tchau, então. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.